São Paulo aqui nos traz um ensinamento muito, muito bonito. A Rosa e a Denise já ouviram, né? Uma sexta-feira que a gente falou sobre isso. E eu vou retomar essas palavras de São Paulo para nós entendermos o contexto. São Paulo escreve para os Efésios, né? Uma igreja nova, entre aspas, né? Que estava começando. E São Paulo, uma das filhas de São Paulo, né? Tantas igrejas de pagãos que ele fundou. São Paulo estava vivendo uma perseguição, né? Estava vivendo perseguições como tantas ele viveu, né? E aí, os efésios estavam meio preocupados com aquilo, né? Meio desestabilizados com o que estava acontecendo com São Paulo. E São Paulo, então, reza nessa oração, dobra o joelho diante do Senhor e faz 3 pedidos. E nesses pedidos que faz São Paulo, a Isabela também estava aqui, nesses pedidos que São Paulo faz, nos expressa claramente quais são os 3 pilares que todos nós precisamos para poder entender e viver a vontade de Deus na nossa vida. Basicamente, como ser cristão. Paulo reza e pede a Jesus essas 3 coisas que nós precisamos fundamentalmente para a gente poder permanecer em Deus. Porque chegar até Deus a gente chega muito fácil até às vezes. Mas o problema não é chegar até Deus, porque Ele chega até nós quando a gente não vai até Ele. Mas o problema é permanecer nisso, né? A fidelidade é a coisa mais difícil, né? O Papa Francisco escreveu para os religiosos, para os consagrados, no sábado passado, e ele nos dizia que nós estamos afetados por uma hemorragia, que existe uma hemorragia na igreja que está afetando a fidelidade na vida consagrada e, por consequência, em toda a igreja. Uma hemorragia que afeta a nossa fidelidade. E aí, nós não vou falar sobre isso, né? Mas outro dia podemos falar. Mas aí São Paulo nos coloca aqui, então, 3 pontos. O que São Paulo pede? Que sejamos fortalecidos no homem interior. A primeira coisa que São Paulo pede. Segundo, que Cristo habite pela fé na nossa vida. E terceiro, que nós sejamos fundamentados, arraigados, enraizados, como vocês quiserem, no amor. Que nossa vida tenha fundamento do amor. E aí então eu vou tentar desenvolver cada um deles. São Paulo está escrevendo para os efésios que estão preocupados pela perseguição que Paulo está sofrendo. Este é o contexto, e é neste contexto que Paulo nos mostra que é o que nós precisamos para poder entender os desígnios de Deus e não desesperar nem desanimar. Porque o nosso básico problema do dia a dia é esse mesmo, né? O desespero, o desânimo, perder um pouco a visão para onde a gente vai. É justamente isso. E São Paulo nos mostra quais são os 3 pontos para que isso não aconteça. Ou se acontecer, a gente lembrar que nós temos que voltar para esse ponto. O primeiro que São Paulo diz assim: por essa causa dobra os joelhos em presença do Pai. Vocês veem que são coisas muito importantes que ele pediu. Dobra os joelhos diante do Pai, ao qual deve tua existência, enfim, para que vos conceda, segundo o glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que sejais robustecidos, né? Gordinho, não sei. Que o nosso homem interior seja robustecido, fortalecido. Essa palavra robustecido eu não gosto muito, mas enfim, no espanhol é meio estranho, mas em português eu escrevi. Que sejamos fortalecidos no homem interior. Por quem? Por eu mesma. Agora eu vou ter o homem interior forte aqui. Não. Pelo Espírito Santo. No primeiro pedido que ele nos traz a importância do fortalecimento do homem interior, o cuidado com nossa alma, que tantas vezes fica de lado porque não temos tempo de cuidar.
O Espírito Santo vem no nosso auxílio. Ele é que pode renovar os nossos corações, nos fortalecer para que possamos viver plenamente a nossa vida cristã. E precisamos cuidá-la cotidianamente. São Paulo começa então rezando, e a primeira coisa que pede para os cristãos de Efésios é: Senhor, pela tua glória, pelo teu poder, por tudo que o Senhor é, fortalece o homem interior dessas pessoas. Porque é só quando a gente começa de dentro para fora que a nossa vida anda. Agora, quando são as coisas de fora que alimentam a nossa alma, aí as coisas não vão. As coisas, digo, os barulhos, né? Porque a palavra de Deus vem de fora, né? Mas alimenta também. Mas quando são as coisas que nós temos que fazer, que nos conduzem, ou quando são as nossas preocupações que nos conduzem, não vai dar certo. Não, vai ter uma hora que isso não vai dar certo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é cuidar da nossa alma. Se eu outros dias estava falando com alguns religiosos, e eu dava o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que eu sempre dou exemplo aqui. Ela saiu do convento, foi fazer uma obra fora, né, fundar as Missionárias da Caridade, e ela tinha tantos pobres na rua que ela ficou sem comer, ficou o tempo todo lá, não dormia, não comia, não fazia nada, caiu doente. Foi doente para o hospital e lá encontrou uma outra freira que foi cuidar dela e falou: Teresa, você tem que comer. Se você não comer, você não pode cuidar de ninguém. E ali foi que Madre Teresa conseguiu fundar uma congregação que é das melhores, mais estruturadas que existe no mundo, onde ninguém entra na casa delas enquanto elas estão rezando, não tem telefone, não abre porta, o mundo pode cair. 3 da tarde, as missionárias da caridade, o mundo inteiro sabe que estão em oração. É assim que funciona. Ela conseguiu estruturar de tal maneira que ela não deixou de cuidar do homem interior para que a obra de Deus pudesse acontecer. Eu sempre dou o exemplo dela porque é muito concreto. Quando a obra dela começou a crescer muito, que tinha muito trabalho, o que ela fez? Diminuiu. Isso mesmo. O tempo de oração? Não, aumentou. Era 1 hora por semana, aí colocou 1 hora todos os dias. Porque o trabalho tinha aumentado. Aí parece que é assim, mas não, então, Madre, vamos tirar a adoração para poder... Não. 1 hora mais agora. Fique mais tempo na adoração se tem mais trabalho. É realmente isso que São Paulo pede, isso que São Paulo nos ensina. Mais trabalho, mais oração. Menos trabalho, mais oração também, tá? 2 minutos. Mas nos diz, cuidemos do homem interior. A primeira coisa, não esquecermos de cuidar da nossa alma. Não podemos esquecer. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para o mês que vem. Não dá. Porque nós corremos risco. Nós estamos em risco o tempo todo, porque a nossa vida foi feita assim, Deus nos criou assim, que é de dentro para fora, é aqui dentro que a gente encontra a força para viver. Se a gente não faz as coisas de dentro para fora, de fora para dentro, não funciona. A gente não tem como inverter a criação. Deus que fez assim. Ele que fez, né? Segundo ponto. Ser fortalecidos interiormente pelo Espírito Santo. E o segundo aspecto nos traz a centralidade de Cristo. São Paulo diz que Cristo habite pela fé em vossos corações. Mas aí, o que tem a ver isso com centralidade de Cristo? A gente não entenderia muito bem. Quando na Bíblia, quando a gente usa, né, a linguagem que Jesus habita em teu coração, ele não vem habitar aqui dentro no coração de carne, não. Ele não mora aqui. Mas quando a gente fala de coração, faz referência à centralidade. Que seja o centro. Nós não sabemos disso. Mas coração faz referência à centralidade. Então, quando Paulo disse aqui que Cristo, pela vossa fé, né, pelo conhecimento que nós temos dele, enfim, e pela acolhida, então a gente pode entrar em vários aspectos, que Cristo, resumindo, seja o centro da vossa vida.
esteja no centro, que não seja algo que eu faço quando tenho tempo, ou quando me lembro, ou quando está tudo tranquilo, mas que Ele seja o centro da minha vida, que a minha vida gire em torno dele e não Ele em torno de mim, que é um pouco que a gente faz também. Não, é a minha vida gira em torno dele, quer dizer, buscar a vontade dele em cada coisa. Quando a gente fortalece o nosso homem interior, se dá automaticamente, vamos dizer, não por consequência, não é automático, se dá essa centralidade de Cristo. Cristo ser o centro da nossa vida. Sem a centralidade de Cristo, a gente não entende nadinha. Sabemos que coração faz referência à centralidade. Podemos dizer de uma outra forma que Cristo seja e esteja no centro da nossa vida, como todo cristão, e de maneira mais radical, os consagrados, que Cristo seja o centro da vida e a centralidade de Cristo. E o último ponto que São Paulo traz é ser fundamentados no amor. Eu achei essa frase magnífica, assim, muito bonita. Ser fundamentados, arraigados, enraizados, como você, não sei, cimentados, como vocês querem falar, mas no amor. Este aspecto é fundamental importância, principalmente para entendermos o agir de Deus. São Paulo estava vivendo naquele momento a perseguição e os efésios não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles andavam preocupados. Assim, o que vai acontecer? Eu não sei o que eles pensavam, né? Mas quantas vezes acontece isso conosco? Mas como assim? Essa pessoa assim, fez tudo certinho e agora está dando tudo errado? Ou se deu tudo errado, a gente não entende muito bem por onde vão os caminhos de Deus. Para nós entendermos por onde vão os caminhos de Deus, só tem um jeito. Nós precisamos fundamentar a nossa vida no amor. Porque o único jeito que Deus tem de fazer é através do amor. E se eu não estou no amor, então não entendo a lógica de Deus. Por isso, podemos dizer, nós precisamos estar fundamentados na lógica de Deus, que é o amor. Se vocês querem, a gente poderia mudar, né, a linguagem, seria isso. São Paulo estava vivendo perseguições. Se os efésios não fundavam a sua vida no amor de Deus, não iam poder entender o porquê e o sentido da perseguição de São Paulo. Eles iam desesperar. Mas como assim? São Paulo não está fazendo nada errado? De fato, ele não estava. Mas naquele momento tinha um sentido para a missão dele. Quanto que nos ajuda hoje tudo que São Paulo viveu? São Paulo conseguia entender por quê? Porque ele entendia as coisas da ótica do amor de Deus. Só podemos entender de fato as coisas quando as olhamos pela ótica do amor de Deus. Fora disso, sempre vamos desesperar. Sempre. Precisamos ser fundamentados, enraizados, arraigados no amor para poder permanecer na vontade de Deus. Do contrário, passamos muito longe do que Deus nos pede. Daquilo que Deus nos pede. E isso acontece nas tantas e tantas obras que a igreja tem. Que a igreja temos, né? Que temos na igreja. Nós começamos a trabalhar e a fazer isto, e a fazer aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e tanto outro, porque é bom, porque é assim, mas nunca, raramente, enfim, paramos para perguntar se Deus está querendo que essas coisas sejam assim. Se essas coisas estão realmente fundamentadas no amor de Deus. E aí quando acontece a mínima dificuldade, mas por que foi? Você já estava fazendo... Mas vamos lá, não começando com Deus. Eu fundamentei as coisas no amor para poder entender. Mas quando nós trabalhamos como no nosso caso, né, dentro do carisma, sempre iremos encontrar situações que aparentemente são desesperadoras. Se você não tem a sua vida fundamentada no amor, você nunca vai entender o que Deus quer fazer para a pessoa, porque dá vontade de mandá-la bem longe. Dá vontade de mandá-la bem longe. Só que,
Claro, humanamente dá. Se vergonha, não sei lá o que, todas aquelas coisas a gente pode pensar. Humanamente a gente pensa tudo isso. Mas essa não é a lógica de Deus. Então, para nós sermos realmente cristãos, diante de uma situação que humanamente é impossível de mudar, eu preciso fundamentar a minha vida no amor de Deus, para poder ao menos fazer alguma coisa segundo Deus faz. A gente falava sobre o perdão. Se a nossa vida não estiver fundamentada no amor de Deus, é impossível perdoar, porque não entra muito a nossa lógica. Sim, pelo nosso pecado, pelo pecado original, por tudo que nós carregamos, essa lógica não faz parte da nossa vida cotidiana. Não faz. Deveria fazer, mas não faz. Então precisa fazer parte de nós. Não vou cansar mais vocês. Era isso que eu queria trazer. Esses 3 pontos que São Paulo nos ensina através dessa oração que ele faz. Agora está registrado. Através desses 3 pontos, né? Fortalecer o homem interior, que Cristo seja o centro da nossa vida e fundamentar a nossa vida no amor. Por quê? Para finalizar também. Porque nem aqueles padres que falam, já vou terminar e falam meia hora mais. Aprendi com eles. Aquele que pede, aquele que pela virtude opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo e quanto pedimos, ou nós entendemos. A Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo e por todas as gerações. Quer dizer, é só Ele mesmo que entende plenamente o que Ele quer fazer com a gente. Se formos assim, é só Ele. Porque a lógica profunda do amor está nele, plenamente. Então, Ele pode fazer muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que está ao nosso alcance de entender.